Olá, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda à TV Evangelizar. Está começando o Vozes da Cidade, especial de sexta-feira. Muito prazer, eu sou Rafael Soares. Que alegria estar com você aqui na nossa casa, no estúdio da TV Evangelizar em Maringá. Para Maringá e para mais de 40 cidades em canal aberto. Isso é maravilhoso! Toda a região se encontra aqui no canal da Boa Notícia, o Vozes da Cidade, que também é retransmitido pelo nosso YouTube, TV Evangelizar Oficial, o nosso YouTube com mais de 2.500.000 inscritos. É isso mesmo que você ouviu, mais de 2.500.000 inscritos no nosso YouTube. O número vai crescendo cada vez mais, sabe por quê? Porque a TV Evangelizar tem conteúdo especial para você. Muito obrigado aí pela parceria, pela amizade, obrigado por você realmente abraçar essa grande obra, essa benfeitora. A gente dizia benfeitora nacional, hoje podemos dizer essa grande benfeitora internacional, porque o mundo inteiro acompanha a programação da TV Evangelizar. Nós vamos falar hoje de um tema muito gostoso, muito interessante, da nossa linda catedral. A gente sabe, por onde a gente vai, esses dias mesmo eu estava em Blumenau, Santa Catarina, junto com o nosso arcebispo, e lá tem a paróquia Nossa Senhora da Glória, né? Nós estávamos lá, o nosso arcebispo presidindo a Santa Missa. Num determinado momento, uma senhora chegou para mim e disse assim: "Você é de Maringá também?" Falei: "Sim, senhora, sou de Maringá." "Ah, a catedral de vocês é linda, né?" Chama atenção. O Brasil, o mundo conhecem a nossa catedral. É realmente uma grande referência, é um cartão postal da nossa cidade. E você vai saber os próximos passos aí, tem projetos incríveis da nossa catedral que a gente vai contar já já aqui no programa de hoje. Mas antes, tem o nosso querido Padre Reginaldo Manzotti com o nosso momento de oração. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da vida, Deus da paz, queremos pedir a paz e clamamos, Senhor, cesse esta onda crescente de violência nas cidades e no campo. Senhor, Deus da vida, protegei aqueles que estão ameaçados de morte. Protegei, guardai as vidas tão preciosas. Senhor, pedimos de joelho dobrado, coração contrito. Deus, tocai no coração dos governantes, das autoridades, da família, da escola e no coração de cada pessoa, para que se envolva nessa campanha da paz, na luta pela paz. Senhor Deus, pedimos, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, cesse essa onda crescente de morte. E é por isso, Senhor, que clamamos com fé. Pai nosso, que estais no céu,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal da violência. Livrai-nos do mal da morte. Livrai-nos de todos os perigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Mãe da Medalha Milagrosa, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai o dia e que haja paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora das Graças, intercedei ao teu Filho Jesus pela paz. Mãe da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Paz e luz para todos. Amém. Obrigado, Padre Reginaldo Manzotti, por esse momento especial de bênção aqui na programação da TV Evangelizar. Eu fico com você nessa sexta-feira. Dentro de instantes, eu já vou apresentar a nossa convidada de hoje, mas antes, assista comigo essa matéria. A pintura parece ter saído de alguma das belas capelas de Roma. Aqui a arte bizantina, barroca e gótica se misturam entre as pinturas e a arquitetura. A Igreja Menino de Deus é uma das obras mais marcantes em Toledo, no interior do Paraná, lugar em que as pessoas visitam não apenas pela sua beleza, mas para um encontro de fé. Eu achei um lugar lindo, um lugar de paz, que a gente vem e poder contemplar toda essa beleza, feito pela mão do homem, que Deus deu a inteligência, né? A história dessa igreja começou com um sonho de Padre Hélio, que precisava reformar a antiga estrutura e, não tendo como fazer mais reformas, resolveu apresentar à comunidade uma nova igreja. É um sonho que partiu de uma necessidade. A igreja, de fato, o telhado começou a derrocar e cair, e a gente não pode ficar numa igreja que está caindo, né? Queria trazer uma igreja assim que desse aquela harmonia, expressão, porque a arte é sempre expressão também da nossa fé nas igrejas. Não são igrejas neutras, elas têm uma intenção. Com o arquiteto e eu juntos, trabalhando e aperfeiçoando e ajustando, não queria fazer uma cópia simplesmente de uma outra igreja. Dentro da igreja, as imagens teológicas, com o centro Menino Deus. As imagens da concepção, vida, morte e ressurreição, feitas pelo artista Marcílio Soares durante 7 anos. O que chama a atenção nessa paróquia são os rostos dos personagens, que são bem conhecidos. São imagens dos fiéis que ajudaram a construir a igreja. As pessoas vinham aqui, né? Aí o Marcílio pegava e pedia se elas queriam ser pintadas. Daí elas concordavam. Aí ele tirava foto do rosto delas, aí pintava elas. Cada pessoa, que não dá para colocar um apóstolo, dizer assim, daquela época de Jesus, então por toda a comunidade. Toda a igreja foi construída com a ajuda dos fiéis, que chegam para fazer as suas orações e relembrar as fases da construção do local. Desde criança, a gente ajudou a construir essa igreja, então cada detalhezinho a gente fica feliz em ver que o processo, que foi a demora, que foi depois dela pronta, a gente veio aqui para agradecer. E é nesse clima de fé que as pessoas acreditam que as imagens as deixam mais próximas de Deus. Dá a impressão que a gente está no céu, né? É muito linda essa imagem, essas pinturas aqui, muito linda. Mas importa que ficou uma obra de arte, de fé, de cultura, de atração e que leva as pessoas a Deus, Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre preparando matérias especiais no nosso Vozes da Cidade. Hoje nós vamos falar sobre arquitetura e espiritualidade, a revitalização da Catedral de Maringá. Quem está aqui junto comigo é a arquiteta Simone Cai. Simone, pode chegar por gentileza?
desde já seja bem-vinda, boa tarde, obrigado pela presença. Rafael, olá pessoal, todos os espectadores, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e com todos vocês aí em casa. Eu já vi que você está com um livro aqui em mãos muito bonito. Me conta um pouquinho sobre esse livro. Então, Rafael, esse é um livro que recém publiquei, né? No finalzinho do ano de 2024. Nós publicamos esse livro em comemoração, em celebração aos meus 20 anos de carreira. Onde constam alguns projetos icônicos, algumas coisas, alguns projetos cuja catedral também está. Está aqui? Está. Projetos residenciais, projetos comerciais. É um compilado de obras que celebra a minha carreira de 20 anos. Olha aí que maravilha. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar. Eu quero depois abrir o livro aqui para que a gente possa folhear um pouquinho, comentar algumas publicações. Linda publicação. Desde já, parabéns, parabéns. Muito obrigada. Minha gente, hoje nós estamos aqui para falar da nossa catedral. Eu vou rapidinho para um recadinho e daqui a pouquinho eu já volto aqui com você, com a arquiteta Simone Cai. Já, já. Assista comigo esse recado. Em fevereiro, a igreja celebra a Sagrada Família. Por isso, no Jornal do Evangelizador deste mês, você vai receber o boleto verde para contribuir com a construção do grande centro de evangelização que será construído pela obra Evangelizar é Preciso. Neste espaço, todas as famílias do Brasil serão convidadas a louvar a Deus e reafirmar a fé nos valores cristãos. Eu vou me valer deste texto. Filipenses, capítulo 4. As ofertas de vocês são como suave perfume, um sacrifício aceito e agradável a Deus. Nos ajude nesta missão, porque evangelizar é preciso. De volta aqui no estúdio da TV Evangelizar, recados especiais para você no Vozes da Cidade. Simone, primeira coisa, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória como arquiteta. Estava vendo aqui, já 20 anos, mais de 20 anos de experiência. Fala um pouquinho para a gente, quem é a Simone Cai? Então, Rafael, eu sou formada aqui pela Universidade Estadual de Maringá, na primeira turma de Arquitetura e Urbanismo aqui da cidade, e há 20 anos eu venho atuando no mercado com projetos residenciais, comerciais, corporativos. E aí, ao longo dessa trajetória, por muitos anos eu também executei as minhas obras, também executávamos as nossas obras. E aí, depois que eu tive a minha filha, Angelina, há 4 anos atrás, a gente decidiu dar uma pausa nessa parte de execução e me dedicar somente aos projetos. Eu tenho uma equipe, consiste em 5 arquitetas formadas que trabalham conosco e caminham comigo aí nessa caminhada. Que legal. E como que entrou a catedral na sua vida, no seu trabalho, nos seus projetos? Bom, a catedral na minha vida, ela entrou desde que, eu acho que quando eu era ali pequenininha, é a minha paróquia do coração. Os meus pais sempre nos levaram ali, eu e os meus irmãos, e frequentávamos desde pequena ali. Foi na catedral em que celebrei praticamente todos os meus sacramentos, que dei início ao sacramento da minha filha. Então, é uma paróquia de coração, onde eu atuo também como equipe litúrgica, como leitora. Meu esposo faz parte do cerimonial da catedral. Então, é uma paróquia que há mais de 15 anos participamos da liturgia. É uma paróquia realmente do coração. E aí, eu acho que por essa proximidade, né, por estarmos ali como se estivéssemos realmente em casa, esse presente de Deus veio para nós com essa coroação até, né, dos meus 20 anos, esse presente que é o projeto da catedral. Porque tem muita gente que pensa que a catedral está pronta. Ué, mas revitalização da catedral, o que falta fazer na catedral? E, na verdade, tem muita coisa ainda para ser feita na nossa catedral. Conta um pouquinho para a gente. Exatamente isso, Rafael. Então, o que acontece? Durante esses 53 anos que a catedral tem, muitas coisas não foram nem finalizadas, né? Muitas obras, muitos projetos foram ficando para trás por questões financeiras, por questões de prioridades para as outras coisas, né? Então, quando o pessoal da catedral nos procurou, quando o padre nos procurou,
foi realmente para que a gente pudesse revitalizar tudo aquilo que, pelo desgaste do tempo, pela ação de todo esse tempo, há uma necessidade eminente para a reforma, e também ativar alguns espaços que já existem, por exemplo, como os museus, mas estão ali abandonados, com todo aquele acervo que consiste, mas de uma forma inadequada, e também a gente ocupar, digamos assim, os 20 andares que nós temos ali ao restante, ao longo da edificação. Para quem não sabe, em casa, a catedral consiste formada por 2 cones, né? E esses 2 cones, existem uns espaços que hoje estão vagos, né? Estão ali de forma ociosas até, que poderíamos ali trazer muitas finalidades bacanas, que pudessem atrair as pessoas, que a gente pudesse fomentar o turismo religioso, que a gente pudesse trazer vida além do mirante que já existe, né? A visita ali ao nosso observatório da cidade, no maior cartão postal, que está inutilizado, né? O elevador foi reformado há alguns anos atrás, sim, mas ele está inutilizado por realmente não dar condições às pessoas, aos peregrinos, à sociedade maringaense, a todas as outras pessoas, a acessarem ali por questões de necessidade de reforma de todos esses locais. A nossa catedral, né, idealizada pelo primeiro arcebispo, Dom Jaime Luiz Coelho, eu tenho certeza que por onde você passa, fala da catedral com seus colegas arquitetos. Esse projeto de mais de 50 anos atrás chama muita atenção para aquela época, uma construção como essa. Com certeza, ele é um projeto irreverente, é um projeto, digamos, até contraditório para alguns, mas Dom Jaime realmente ele teve uma sacada assim, de um tempo muito à frente, né, de um pensamento muito à frente daquela época, em construir uma basílica, uma igreja com aquela imponência, com uma arquitetura, como diz, tem gente que ama ou tem gente que odeia, mas que realmente ela tem a sua postura, a sua dimensão, que ela é escultórica, né? E é por isso que nós vamos falar dessa revitalização já no próximo bloco. Tem alguns vídeos, tem alguma coisa que a gente vai ilustrar para você conhecer um pouquinho mais desses detalhes. Eu vou rapidinho para o nosso intervalo. A arquiteta está aqui de plantão para conversar com a gente sobre essa revitalização. E daqui a pouquinho eu volto aqui no Vozes da Cidade, na nossa TV Evangelizar. Rapidinho eu volto já. Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar, de volta nesta sexta-feira. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua amizade. Maringá e mais de 40 cidades estão aqui sempre ligados no nosso programa e também pelo YouTube da TV Evangelizar, TV Evangelizar Oficial. Eu estou aqui com a arquiteta Simone Cai, ela que é responsável pela revitalização da Catedral de Maringá. A gente vai voltar nesse assunto já, mas antes tem uma matéria que eu quero colocar no ar. Referência para a fé dos moradores, a Catedral Santana, em Ponta Grossa, fica onde já foi o ponto mais alto da cidade. A arquitetura no estilo moderno acompanhou ao longo dos anos o desenvolvimento local e o crescimento da diocese. Esse modelo de arquitetura, um dos motivos que ele foi escolhido é porque de onde você olha da cidade, você vê ela igual. Né? Não tem uma trás, frente, não. Ela é igual de todos os lados. Mesmo, agora um pouquinho mais difícil por causa dos prédios, mas mesmo assim ainda você consegue identificar bem ali a catedral. Os vitrais coloridos que podem ser vistos de longe são, sem dúvida, o que mais chama a atenção dos visitantes. Mas, como em toda obra, não saíram exatamente como planejado. Essa ideia dos pavões dela seria, assim, para ter no meio o símbolo da pomba do Espírito Santo. E esses raios seriam os raios do Espírito Santo, né? Porém, várias coisas aconteceram. E depois mudaram para ser um estilo mais monocromático, começar num tom bem clarinho e depois ir escurecendo e ficar bem escuro. Porém, todas essas placas
elas foram colocadas manualmente. E esse material ele foi importado da Europa, né? Foi trazido de lá. Então acabaram misturando-se as placas. A imagem da padroeira em local de destaque é histórica, praticamente uma joia rara. A imagem de Senhora Santana, ela foi trazida de Portugal no ano de 1823. Dom Pedro I, ele decretou que deveria ser construída uma igreja em homenagem à Senhora Santana. Então ele mandou vir de lá para cá essa imagem. Ela é inteira talhada, é muito rica em detalhes e muitas pessoas acham que seu manto é de tecido, mas ela é inteira em madeira. A nova catedral levou 30 anos para ficar pronta. Muito do que existia na antiga igreja veio parar no subsolo do templo, que virou um museu. Essa imagem de São José é uma das imagens que estavam presentes no altar da antiga catedral. Neste pequeno relicário está a peça mais importante deste acervo. Dentro da igreja nós temos os itens conhecidos como relíquias, que eles são partes de um santo, né, uma pessoa que se tornou santa, ou objetos que tocaram esse santo. Nós temos relíquias de 3 ordens, primeira, segunda e terceira ordem. E aqui nós temos uma relíquia de primeira ordem, que ela é um pedaço do osso de Senhora Santana. Bom, então a gente vai começar agora uma parte mais radical, digamos assim, desse passeio. Até mudou o nosso guia, agora quem vai nos acompanhar é o Bruno. A gente está indo para onde agora, Bruno? Então agora nós vamos à cúpula da catedral. Legal, que é lá em cima. Isso, mirante lá em cima da nossa igreja. E tem um elevador para subir, não? Nada, essa escadinha aqui. Pela escada? Isso aí. São quantos degraus aí? Ao todo 223. Tá certo. Bom, vamos lá começar esse trajeto então. Vamos lá. Vamos lá, Bruno? Bora. A subida íngreme exige resistência, já que o calor vai aumentando conforme chegamos perto da cúpula. Mas todo o sacrifício vale a pena quando finalmente concluímos o desafio. Ao todo são quase 60 metros de altura e uma vista privilegiada. Daqui de cima, a cidade, conhecida como a Princesa dos Campos, fica ainda mais encantadora. De volta aqui no estúdio da TV Evangelizar, a nossa equipe de jornalismo sempre preparada com matérias especiais. Coloca na tela, agora vamos lá. Simone, vamos colocar, você colocou esse projeto aqui, coloca o primeiro vídeo no ar, por gentileza. Vamos assistir juntos. Quero que você vá comentando um pouquinho sobre essas imagens, Simone. Aqui a gente mostra, Rafael, um pouquinho da revitalização ali da parte da nave, né, onde nós atualizamos alguns elementos para que a gente pudesse realmente atrair as pessoas à proximidade com Deus, corrigindo algumas coisas que foram deixadas para trás, liturgicamente corretas, como o emprego de elementos de revestimentos. Aqui a gente já acessa a parte posterior. Aí a cripta? Isso, a cripta. A ideia é que a gente traga uma capela. Nós estamos vendo a sacristia, adequando as necessidades, né, da equipe litúrgica. Aqui são implementações de sanitários, lugares para que as pessoas tenham acesso. A secretaria hoje, na proposta, ela vai para o andar de cima para que as pessoas, a parte administrativa da igreja possa ter uma parte melhor. Aqui são as galerias, né, para que as pessoas pudessem realmente com mais conforto acessar ali. Aqui a gente já começa a ver os museus. A gente criou 3 andares dedicados realmente ao museu, onde a história da cidade ela se entrelaça com Dom Jaime. Então a gente fez um andar exclusivo com as relíquias dele, com toda a história, com um acervo gigantesco que nós temos, né? O próximo andar seria o Museu Vivo, onde a gente poderia usar o acervo que a catedral tem, com peças da própria catedral ou de fora, e um último andar que seria disponível para as pessoas explorarem exposições, né? O cemitério, que ele está sendo implementado, lugares para reflexão mesmo, né? Interativo, onde a pessoa pode analisar todas as suas fases, banheiros, como eu disse, para que possa atender ali dentre os andares, numa certa peregrinação, as pessoas poderem ter um banheiro para que mais confortável, lugares onde as pessoas possam descansar, mas de uma forma adequada, um mirante virtual com imagens 360 da catedral, da nossa cidade, bibliotecas interativas para a pessoa deixar seu livro, pegar outros assim, e o mirante, que a gente tem uma proposta em colocar um piso de vidro sobre ali aquela final do cone para que as pessoas possam pisar ali, e fora o mirante que já é existente ali, né, que a pessoa pode realmente visualizar
e aí até o acesso ao pé da cruz, que seria até o final, onde as pessoas realmente pudessem visitar, mas que a gente tivesse condições ali adequadas para essa população acessar esse até é uma reforma, como o padre diz, né? Da cripta ao pé da cruz. Daí eu vou fazer um papel de alguns críticos também ao analisar aqui os vídeos. Essa catedral tá ficando moderninha demais. Eu acho que é um ponto importantíssimo, Rafael, em você tocar sobre esse assunto em relação à questão de modernidade, às sugestões de propostas das quais a gente sugeriu. Em primeiro lugar, né, a ideia ali da nosso papel ali quanto profissional não é transformar nada, né? Se a gente for visualizar, e assim, eu também recebi algumas críticas em relação a isso, de muitas pessoas nos contestando em relação às imagens, que aquilo talvez não tenha uma proximidade ou a que remeta algo ao divino, e que a gente deveria ali ter intervenções maiores nesse sentido. Só que a gente não pode esquecer, Rafael, em hipótese alguma, que isso é uma história que foi constituída lá atrás e que em um momento lá atrás um clero também participou e foi aprovado, né? Existem autores de projetos arquitetônicos e de artes que deixaram seu legado ali atrás. Sim. Então, se a gente Zanzal, né, as artes. Zanzal, exatamente, o Belucci, que foi o arquiteto que fez. Então, a gente não tem como dar as costas a tudo isso e a gente olhar para aquilo e dizer assim, não, agora nós vamos ali transformar a catedral numa basílica de São Pedro, né, com afrescos diferenciados, porque talvez aquilo, para alguns, traga um pouco mais de espiritualidade. Eu acho que isso é algo muito subjetivo, né? Eu falo que as minhas maiores... Meu maior contato com Deus, experiências mais profundas com Ele foi dada ali, que é a minha paróquia. Então, eu acho que a gente não pode realmente esquecer. E a modernidade ela já é algo que foi feito ali atrás. Então, o que a gente propõe é que a gente faça aplicações de materiais mais recentes, um alinhamento de ideias no emprego desses materiais, do qual a gente consegue dar esses sinais do que representa Deus, do que representa a espiritualidade, do que traz esse contato com Deus maior, com o emprego de melhores iluminações, revitalização dos pisos, os bancos mais adequados, iluminação, enfim. Eu acho que, quanto nave, é esse o nosso papel, sabe? Não é dar as costas ao passado, a gente tem um patrimônio a ser preservado. Vocês estão cuidando muito disso, exatamente, né? Exatamente. Eu acho que essa é uma preocupação não só minha, quanto também da própria igreja, de toda a organização e toda a equipe multidisciplinar que nós estamos trabalhando para que a gente tenha uma preservação do nosso patrimônio. Minha gente, vamos fazer o seguinte, a conversa está boa demais, nós temos mais um bloco, a arquiteta Simone Caio vai ficar aqui conosco, mais um bloco, e daqui a pouco eu estou de volta com você aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Rapidinho, eu volto já já. Vozes da Cidade de volta aqui na TV Evangelizar nessa sexta-feira. Obrigado pela sua companhia. Hoje nós estamos falando da revitalização da nossa catedral. A arquiteta responsável continua aqui junto comigo, a Simone Caio. A gente vai comentar mais alguns aspectos desta revitalização. Mas antes, o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Claus. Você sabe que a catedral é a igreja do bispo, por isso que tem a cátedra. É lá... Somente quando o bispo vai lá, é ele quem utiliza a cátedra. Nosso arcebispo está aqui junto com a gente, tem a sua reflexão sempre no nosso programa. Dom Severino, boa tarde. A bula de proclamação do jubileu ordinário do ano 2025, a esperança não decepciona, é o carro-chefe para a mudança de mentalidade, fruto do ano santo para todos os cristãos no mundo. Há um desejo natural em todos os fiéis renovar a esperança, criar novos hábitos de vida cristã, aprofundar a cultura cristã como um caminho da superação das dores e sofrimentos humanos. A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo, como Verbo encarnado,
recebemos o maior presente que Deus poderia dar, o seu próprio Filho, para nos apontar o caminho da salvação, o desejo profundo de felicidade. Encontramos no Antigo Testamento indícios da atuação do Filho de Deus na terra. Mudar a mentalidade do ódio, da guerra, da morte pelo amor aos inimigos. No primeiro livro de Samuel, temos o relato do ódio de Saul contra Davi, pois o ciúme o levou com exército para matar Davi, garantindo-lhe o reinado. A manifestação de Deus que caminha com seu povo intervém e Davi, com a espada pronta para decepar Saul, evita o derramamento de sangue, pois não quer ferir o ungido do Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 26. Davi nos prepara para o texto do Evangelho de Lucas, que orienta os discípulos para uma nova postura de vida, resgatar o desejo mais profundo da paz. Jesus nos mostra que a velha sociedade caduca deve ser atualizada com uma guinada profunda e radical na construção da paz. Não se consegue a paz revidando aos que nos ofendem. A lógica do amor radical é a ruptura dos comportamentos humanos e somos fruto da superação pela lei do mais forte, da violência, do domínio, da humilhação. Essa postura gera cada vez mais pobres, famintos e aflitos às custas do acúmulo da riqueza, dos bens e do bem-estar nas mãos de poucos. Pela humanização do Verbo Divino, as portas se abrem para a superação da lei antiga, a lei da violência, da imaturidade humana. Na gíria se diz não entrar no jogo sujo dos inimigos, mas amar, reagir com equilíbrio. Jesus é um modelo sagrado e qualificado que vem da parte do Pai das misericórdias para resgatar a humanidade perdida no pecado e restabelecer assim a paz desejada no instinto das pessoas. Deus desceu da sua majestade divina para se humanizar através do Filho, para que nós compreendamos a razão da nossa vida, viver para o amor. Eis a razão mais profunda do ser humano. O desejo de Deus se realiza com a humanização do seu Filho, que veio como o segundo Adão, que é o Espírito vivificante, para nos atrair pelas forças celestes e vivermos a plenitude do amor, porque Deus é amor. Encontramos essa imagem na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Este é o caminho de todos os cristãos: fortalecer a fé, a cultura da integração e do acolhimento, encontrar-se com os diferentes, saber dialogar, alimentar a paciência e não deixar que se esgote o diálogo para fortalecer a capacidade de amar as pessoas que não são nossos amigos, nossas amigas. O amor aos inimigos, com certeza, modifica as relações humanas. É considerado o amor gratuito por excelência. Fazer como Jesus fez. Esse é o caminho para todos os cristãos. Que a meditação criteriosa da Sagrada Escritura abra os nossos corações e as nossas mentes para um novo modo de viver e encarar a vida com mais intensidade, de amor e solidariedade. Nisto está o desejo mais profundo do ser humano. Que o Senhor vos abençoe e vos proteja,
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado ao Severino por esse momento especial aqui na TV Evangelizar. Logo, logo, Dom Severino vai, se Deus quiser, aí na nova catedral. Não é nova catedral, a catedral continua a mesma. Mas é um ambiente, gente, é cuidar do templo, sabe? É oferecer meios, né, para que as pessoas possam cultivar a sua espiritualidade, é proporcionar. Eu gostei muito do que você disse da questão de preservar a história está sendo preservada, aquilo que foi decidido lá atrás continua muito presente, porque não dá para anular uma história e dizer, passa a massa corrida em tudo aí e vamos começar, coloca aí o santo tal. Não funciona assim, né, Simone? Não, Rafael, acho que se não houvesse respeito em todas as épocas em que cada obra, em que cada período arquitetônico, de obra de arte, enfim, pelo mundo, se não houvessem consciências disso, imagina o que aconteceria com todas as igrejas do passado. Sim. Né? Não é porque talvez seja algo que não tenha proximidade com os meus gostos pessoais. Eu posso não gostar, mas eu preciso respeitar. Mas eu tenho que respeitar. Né? Eu não posso simplesmente dizer isso não me traz conectividade com Deus. Uhum. A gente tem que pensar que Deus ele está em todos os lugares. Né? Não é um templo que vai me trazer Deus comigo, Com né? certeza. Deus está em todos os lugares, então eu acho que a gente precisa realmente respeitar a memória das pessoas que estiveram ali no passado empregando tudo isso, né? Então a ideia realmente é melhorar. Nesse livro que você nos apresentou no início, o seu livro, uma das primeiras páginas aqui eu estou vendo que você dedica aqui à catedral, né? Você vai explicando todo esse processo, né? Exatamente. Eu coloco ali algumas imagens principais, né, de alguns ambientes, como eu falei ali no breve vídeo que nós passamos. Então, a gente coloca ali algumas das sugestões das quais a gente propõe, né, e implementações do cemitério, que é algo que a catedral, a igreja, no sentido, pretende iniciar, que é com a revitalização do cemitério atual. Tem muitas pessoas, inclusive, que não sabem que a catedral tem um cemitério. Né? Existem muitas pessoas que já estão ali, sepultadas ali, com seus entes queridos, mas hoje o cemitério ele se encontra de uma forma inóspita até, vamos dizer. Né? Não houve ali uma revitalização a fim de deixar aquele ambiente confortável, para que a pessoa possa ali fazer uma homenagem ao seu ente querido. Então, é dali que se parte a iniciativa da igreja a começar. Né? Muitas pessoas me perguntam, mas quando vão ser tudo isso? Isso é um projeto a muito longo prazo. Né? Então, a ideia da catedral é que se inicie realmente pelo cemitério, para que possa disponibilizar mais locos para as pessoas que gostariam de ter ali... Porque a receita é necessária para as outras etapas, exatamente. né? É dali, né, digamos ali, que poderíamos. Mas, além disso, a reforma como um todo, ela depende de terceiros, né? Depende de apoiadores, depende de patrocinadores. A catedral ela não consegue se manter... Sim. Com o dinheiro de dízimos e donações que as pessoas, né, donativos das pessoas. Então, realmente é uma reforma de muitos milhões, né? Se a gente fosse pensar em sua totalidade. Então, isso é algo a longo prazo, que realmente depende da sociedade como um todo. E a gente, você está vendo que coisa linda, né? A nossa catedral, esse símbolo tão bonito. Eu vou trazer uma matéria e eu já volto concluindo a nossa conversa. Veja só. Referência para a fé dos moradores, a Catedral Santana, em Ponta Grossa, fica onde já foi o ponto mais alto da cidade. Com arquitetura no estilo moderno, acompanhou ao longo dos anos o desenvolvimento local e o crescimento da diocese. Esse modelo de arquitetura, um dos motivos que ele foi escolhido é porque de onde você olha da cidade, você vê ela igual. Né? Não tem uma trás, frente, não. Ela é igual de todos os lados. Mesmo, agora um pouquinho mais difícil por causa dos prédios, mas mesmo assim ainda você consegue identificar bem ali está a catedral. Os vitrais coloridos que podem ser vistos de longe são, sem dúvida, o que mais chama a atenção dos visitantes. Mas como em toda obra, não saíram exatamente como planejado.
Essa ideia dos pavões dela seria assim, para ter no meio o símbolo da pomba do Espírito Santo. E esses raios seriam os raios do Espírito Santo, né? Porém, várias coisas aconteceram e depois mudaram para ser um estilo mais monocromático, começar num tom bem clarinho e depois ir escurecendo e ficar bem escuro. Porém, todas essas placas, elas foram colocadas manualmente e esse material ele foi importado da Europa, né? Foi trazido de lá. Então acabaram misturando-se as placas. A imagem da padroeira em local de destaque é histórica, praticamente uma joia rara. A imagem de Senhora Santana, ela foi trazida de Portugal no ano de 1823. Dom Pedro I, ele decretou que deveria ser construída uma igreja em homenagem à Senhora Santana. Então ele mandou vir de lá para cá essa imagem. Ela é inteira talhada, é muito rica em detalhes e muitas pessoas acham que seu manto é de tecido, mas ela é inteira em madeira. A nova catedral levou 30 anos para ficar pronta. Muito do que existia na antiga igreja veio parar no subsolo do templo, que virou um museu. Essa imagem de São José é uma das imagens que estavam presentes no altar da antiga catedral. Neste pequeno relicário está a peça mais importante deste acervo. Dentro da igreja nós temos os itens conhecidos como relíquias, que eles são partes de um santo, né, uma pessoa que se tornou santa, ou objetos que tocaram esse santo. Nós temos relíquias de 3 ordens, primeira, segunda e terceira ordem. E aqui nós temos uma relíquia de primeira ordem, que ela é um pedaço do osso de Senhora Santana. Bom, então a gente vai começar agora uma parte mais radical, digamos assim, desse passeio. Até mudou o nosso guia, agora quem vai nos acompanhar é o Bruno. A gente está indo para onde agora, Bruno? Então agora nós vamos à cúpula da catedral. Legal, que é lá em cima. Isso, mirante lá em cima da nossa igreja. E tem um elevador para subir, não? Nada, essa escadinha aqui. Pela escada. Isso aí. São quantos degraus aí? Ao todo 223. Tá certo. Bom, vamos lá começar esse trajeto então. Vamos lá. Vamos lá, Bruno? Bora. A subida íngreme exige resistência, já que o calor vai aumentando conforme chegamos perto da cúpula. Mas todo o sacrifício vale a pena quando finalmente concluímos o desafio. Ao todo são quase 60 metros de altura e uma vista privilegiada. Daqui de cima, a cidade, conhecida como a Princesa dos Campos, fica ainda mais encantadora. Esse é o Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar. Daqui a pouquinho tem Maringá em pauta nessa sexta-feira. Coloca para mim, por gentileza, a previsão do tempo aqui para o final de semana. Maringá e algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo a previsão do tempo aqui no Vozes da Cidade na TV Evangelizar. E daqui a pouquinho também tem a Santa Missa, direto aqui da Paróquia Cristo Ressuscitado, ao vivo para você. Termina o nosso programa. Tem o momento da Ave Maria com o nosso arcebispo, tem o Maringá em pauta, tem a Santa Missa todos os dias nessa programação especial. E hoje, junto com a arquiteta Simone Cai, nós falamos sobre a revitalização da nossa catedral. Para que a gente pudesse finalizar, Simone, eu queria que você deixasse uma mensagem sobre a sua experiência de tantas reuniões, de tantos encontros, mas também quando você, sozinha, lá no seu escritório, depois de ter falado com a equipe, depois de ter conversado com tanta gente, a sua maior inspiração, quando você está lá diante do seu computador, diante da sua mesa de trabalho, dizendo assim, poxa, eu posso dar a minha contribuição a essa catedral que faz parte da minha vida, faz parte da vida de tantas pessoas. Qual a experiência, qual a sensação que você colhe de tudo isso? Olha, Rafael, foi realmente um desafio. Né? Eu acho que eu estou trabalhando, nós estamos, eu e minha equipe, nós estamos realmente trabalhando com o patrimônio das pessoas. Né? Eu não estou fazendo algo para um cliente em específico. Eu trabalho por uma sociedade, por uma comunidade, para milhões de pessoas que frequentam diariamente, em todos os seus finais de semana. É mexer com algo que seja de um cliente em específico. Então, esse acho que foi o maior desafio.
é a gente... No entanto que é contraditório muitas coisas que são colocadas ali como proposta, porque nós não vamos conseguir agradar todo mundo, né? Com certeza. É polêmico, é muito grande. Se às vezes trabalhar para um condomínio já é complicado, quem dirá para uma cidade, para uma igreja que já é patrimônio da nossa cidade. Então, esse primeiro foi o maior ponto de desafio. E o segundo sentimento foi de honra, né? Foi dizer assim, obrigada, Senhor, porque eu fui escolhida para isso. Isso é algo que eu posso deixar um pouquinho ali, né, daquilo que eu acredito, daquilo que eu planto como profissional, de dizer assim, a minha função ali como arquiteta, não para meu portfólio pessoal, mas para a minha vida, né? O que eu consegui contribuir? O que eu trouxe para as pessoas de melhor quando a gente propôs ali, quando nós propusemos algumas intervenções? O que eu trouxe de... essa experiência que nós queremos trazer para as pessoas, para a comunidade, vai transformar a cada um. Então, essa é o segundo sentimento, né? Então, não tem como. É uma honra. Foi, assim, gratidão infinita de ser escolhida, né? Então, é muito bacana estar vivenciando ainda tudo isso. A sua filhinha Angelina tem quantos anos? 4 anos. Imagina a sua filha Angelina casando na catedral e dizendo, olha, minha mamãe, ela que ajudou, ela foi a arquiteta aqui responsável, isso é maravilhoso, né? É maravilhoso. A gente fala que, eu falo que essa reforma talvez não seja para mim, essa reforma seja para ela, para minha filha, com né? certeza. Como diz o Jean André, o diácono Jean André, esse é o nosso momento, né? Esse é o nosso momento na outros vida, virão. né? Então, outras pessoas virão. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, e eu acho que a minha contribuição, além de profissional, mas como cidadã, como pessoa que quer deixar algum legado, é esse. Parabéns, que Deus te abençoe cada vez Amém. mais, sucesso nos próximos projetos. Agradeço infinitamente ao convite mais uma vez. Muito obrigada. Pode permanecer aqui com a gente para finalizarmos juntos o programa. Obrigado você que sempre está comigo. Um excelente final de semana. Que Deus te abençoe sempre mais. Segunda-feira a gente volta com mais um Vozes da Cidade aqui na TV Evangelizar. Fiquem todos com Deus. Até segunda. Tchau, tchau.